Boa noite, irmãos. Boa noite. Você que está nos acompanhando também na transmissão, você que está aqui na igreja, você pode se colocar de pé para juntos adorarmos ao Senhor. Palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Vamos ler juntos esse versículo? O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Amém? Nosso Deus é a nossa segurança. O nome de Jesus é o nome que nos traz a fortaleza, a proteção, o abrigo necessário para as nossas vidas. Que nessa noite você possa ter no seu coração o desejo de se abrigar nessa torre. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se você entrou aqui nessa noite sem algum refúgio para um momento que você esteja passando, o Senhor quer te lembrar que o nome dele é a torre forte e segura para a sua vida. Amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez aqui na tua casa. Nós queremos dar glórias a ti, exaltar o teu nome, dizer que o teu nome é grandioso, Pai. Que o seu nome nos traz alegria, que o seu nome nos traz esperança, que o seu nome é o nome acima de todo nome, Senhor, debaixo do céu e da terra, Senhor. Que nós aqui como teus filhos, Senhor, tenhamos no coração o desejo de te prestar um louvor que te agrade, de reconhecer que tu és o Deus acima de todas as coisas, Senhor. Nos abençoa aqui, Senhor, nessa reunião, Senhor, nessa comunhão que nós aqui desfrutamos, que nós possamos, através das canções, das orações, da palavra que vai ser pregada, Senhor, exaltar o teu nome e receber de ti o alimento, Senhor, o refúgio, uma mensagem de conforto, de consolo, Senhor, de abrigo, que só tu podes dar para cada um de nós, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, entregando esse culto e tudo que vai acontecer aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos então cantar ao Senhor? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé do povo. Esse nome traz para sempre, para bem te defender. Ele é a arma do teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Tão precioso, Gozo traz no coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome santo e venerado,
anjo amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamas lá no céu, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para o Senhor Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu convidar você, se você puder dobrar o seu joelho. Quero chamar aqui a irmã Luci. Vem aqui, irmã Luci. Liga o verde aí para mim, lá em cima. Que a nossa irmã ore pelas famílias. Vê se está ligado. Som.
Ore pelas famílias, não só pelas famílias aqui representadas, mas pelas famílias da Igreja Batista do Rio Grande. Quero convidar você que está aqui, você que nos assiste por essa transmissão, que você presente aí a sua família ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, nós queremos louvar, engrandecer o Teu santo nome, Pai, dizer que só Tu és Deus nas nossas vidas. Nós nos prostramos diante de Ti nessa hora, Pai, apresentando ao Senhor as nossas famílias, as famílias da Igreja Batista do Rio Grande e também aquelas famílias relacionadas, Pai, aos Teus servos que congregam aqui. Sabemos que todos nós, quando estamos aflitos, nós recorremos à nossa família espiritual e pedimos, Pai, nós suplicamos que estejam intercedendo pelas nossas famílias. Portanto, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos familiares. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue guardando, livrando do mal. Continue, Pai, despertando no coração da família, Pai, de estar sempre estabelecendo um trono de adoração, um altar de adoração dentro de seus lares, porque sabemos que só dessa forma, Pai, nós podemos nos aproximar de Ti, receber as Tuas bênçãos, Senhor Deus, desfrutar da comunhão com o Senhor, Pai. Senhor, nós clamamos, Pai, que o Senhor vá de encontro agora às famílias que estão sofrendo algum tipo de aflição, por motivos, Senhor Deus, diversos, motivo de perda, de luto, como temos orado essa semana, esses dias, pela família do irmão Luiz. Senhor, temos outros irmãos que estão também, pelas mesmas razões, Pai, entristecidos, sofrendo a perda, sofrendo, Senhor Deus, o luto. Clamamos que o Senhor venha trazer o consolo do Espírito Santo. Pedimos pelas famílias que estão em desavenças, problema de relacionamento, problema conjugal, problema dentro dos lares, de filhos que estão rebeldes contra seus pais, pais que não estão conseguindo manter um elo de comunicação com seus filhos, Senhor Deus, e assim demonstra, Pai, que não estão conseguindo viver a Tua palavra dentro dos seus lares. Senhor, nós clamamos por socorro. Sabemos, Pai, que o Senhor nos promete estar conosco todos os dias. Por isso nós não podemos deixar de te suplicar. Abençoe as crianças, Senhor Deus, que estão nesse período de férias, que eles possam ter, Senhor Deus, dentro de seus lares também um espaço, uma oportunidade, Pai, de se aproximar de Ti, através de um momento devocional, um momento de entrega, de busca da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que dessa forma nós estaremos cumprindo os Teus ensinamentos, a ordem que o Senhor nos deu de cuidar dos nossos filhos, de instruí-los no Teu caminho, Senhor Deus. E esse é um momento propício para isso. E nós clamamos que dessa maneira nós sejamos obedientes ao Senhor, estejamos nos conectando ao Senhor, como é o lema que estamos tentando seguir durante esse ano, Pai. E que possamos estar comprometidos com a missão, Senhor Deus. Pedimos também pelos jovens e adolescentes, que dentro de seus lares eles encontrem também, Senhor Deus, motivação para viver a Tua palavra, para buscar, Senhor Deus, se conectar mais, buscar, Senhor Deus, viver de maneira com que a família se sinta unida e se sinta apegada cada vez mais a Ti, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, os que estão necessitando agora de um emprego, de um auxílio material, Senhor Deus. Clamamos, Senhor, que o Senhor venha dar essa resposta, porque iniciamos esse ano com grandes expectativas de crescimento material, mas acima de tudo precisamos nos apegar ao Senhor, porque é de Ti que vem o nosso sustento, é de Ti que vem, Pai, a nossa edificação, Pai. Por isso nós clamamos com fé e sabemos que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Nesse culto de oração, de adoração a Ti, Pai, nós queremos Te bendizer, queremos agradecer pela vida de cada família que tem sido, Pai, a base da igreja, Pai. E que o Senhor continue fazendo com que essas portas sejam acolhedoras, para que cada família que chegue aqui encontre, Senhor Deus, esperança, encontre certeza, Pai,
para que o Senhor venha trazer a eles, Pai, o que eles necessitam, Senhor. Pedimos pelas famílias que estão ligadas também aos grupos, os pequenos grupos, que nós possamos buscar, Senhor Deus, com eles, manter, Senhor Deus, um relacionamento seguro contigo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos ajude a nos corrigir mais, a buscar ter uma vida mais íntegra diante de Ti, diante dos homens, e dessa maneira, Pai, desfrutar da vida abundante que o Senhor nos promete, através de, guiados pelos Teus mandamentos, nós vivermos felizes. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Quero orar com você pela vida da igreja. Então se mantenha aí de joelho. Pai, eu quero louvar e quero exaltar, Senhor, o Teu nome. Juntos aqui, Senhor, como filhos Teus, Senhor, nos prostramos, ó Pai, diante de Ti, porque reconhecemos quem Tu és e quem somos, ó Pai. E reconhecemos que somos plenamente dependentes de Ti. Carecemos do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias, ó Pai, que a cada manhã elas se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nas pequenas coisas, nas grandes coisas, percebemos, Senhor, a Tua boa mão nos sustentando. Eu quero, Senhor, apresentar a Ti a vida da Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista do Rio Grande. Nós somos Teu povo, Senhor, que se reúne neste lugar que Tu mesmo escolheu, porque sabemos que Tu mesmo fundou esta igreja, Tu mesmo tem sustentado esta igreja, Tu mesmo tem mantido esta igreja de pé, ó Pai. E nós sabemos, Senhor, que essa igreja ela não pertence a homem algum, a instituição religiosa nenhuma, mas ela pertence a Ti, pois um alto preço foi pago, Senhor, pela Tua igreja. O sangue do Teu Filho, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. O preço pago para nos resgatar. Por isso, hoje temos o privilégio de ter vida contigo, de sermos membros desse corpo, o corpo de Cristo, a Tua igreja, ó Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, que Tu possa nos guardar aqui, Tu possa nos livrar de todo mal, toda intenção do diabo contra a Tua casa, Senhor, que caia por terra, no nome de Jesus. Tu possa nos revestir do Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, Tu possa, Senhor, colocar em nós a cada dia um desejo, Senhor, de nos prostrarmos diante da Tua palavra, Senhor, de ler a Tua palavra, de falar contigo, de termos vida diária contigo, ó Pai. Senhor, nós queremos ter vidas santas, nós queremos, Senhor, ser obedientes a Ti, nós queremos, Senhor, sermos referência neste lugar, ó Pai, Senhor, para que através da Tua igreja, das nossas vidas, Senhor, outros possam Te conhecer, outros possam experimentar aquilo que experimentamos hoje, ó Pai. A Tua palavra nos diz que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a Tua casa, ó Pai, contra a igreja, ó Pai. Senhor, que Tu nos faça avançar, ó Pai, Senhor, e que todo intento maligno, Senhor, caia por terra, ó Pai. Senhor, que a Tua boa mão esteja nos dirigindo, pois Tu és o Senhor da igreja. O trono deste lugar pertence a Ti, ó Pai, e nós queremos viver aqui, Senhor, a Tua vontade, Teu querer. Senhor, se há algo, Senhor, como igreja, como filhos Teus que estamos fazendo ou fizemos, Senhor, que foi contra Ti, nos perdoa, ó Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de zelo, perdoa a nossa falta de compromisso e comprometimento, ó Pai. Senhor, e nos desperta, Senhor, para vivermos, ó Pai, os Teus propósitos, ó Pai. Senhor, dirige as nossas vidas, Senhor, para que através de nós o Teu nome seja glorificado e seja exaltado, Senhor, ó Pai, e que a Tua igreja seja relevante, Senhor, neste lugar, para a glória do Teu nome, ó Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, o que nós Te pedimos, apresentando a Ti a Tua igreja, Senhor, a liderança da Tua igreja,
o ministério pastoral da tua igreja, ó Pai. Senhor, todos que congregam neste lugar, nós apresentamos a Ti, na certeza, Senhor, de que a Tua boa mão está sobre nós, Senhor, e na certeza, Senhor, de que contigo, Senhor, nós vamos viver coisas extraordinárias para a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, tudo te oramos no nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar aqui. Glória a Deus. Amém. Mas de joelho é bom que a gente faz um exercício aqui, né? Mas ainda quero orar com você. Temos alguns pedidos aqui, eu quero compartilhar esses pedidos. E que você leve para casa, interceda em casa. Nós vamos orar aqui também. Temos orado aqui pelo seu Sérgio, pai da Márcia. Márcia está aí hoje com a família. Vamos continuar orando pelo seu Sérgio, para que o Senhor continue cuidando dele. E sobretudo no coração e na mente dele. Continuar orando pela irmã Fernanda, orar pela sua saúde. Hoje eu coloquei um pedido lá do irmão Luiz. O irmão Luiz está a passeio no Nordeste, visitando a família. E lá, hoje de manhã, ele mandou que um sobrinho, filho da irmã dele, faleceu ontem. Um jovem de 30 anos. Não sei em quais circunstâncias, mas independente das circunstâncias, a família está sofrendo um momento difícil. A mãe, os familiares, ele pediu que estivéssemos intercedendo aqui, por ele e pela sua família. Então, nós vamos estar orando aqui também por ele. O Sandro pediu que estivéssemos orando por uma tia dele, Sirlene, também está enferma e necessita das nossas orações. Tem um pedido da Miriam, pediu que orássemos aqui pela Fátima, que é uma amiga que está com um diagnóstico de câncer no fígado, para que Deus possa ministrar cura. Nós oramos aqui também no domingo, e eu peço de novo oração pelo Rafael. Rafael é neto de uma caixa lá do Guanabara, que a turma vai lá fazer compras, ação social, e ela pediu que estivéssemos orando aqui por um menino de 15 anos, que foi diagnosticado com câncer também. Rafael, o nome dele. Hoje eu recebi uma mensagem da irmã Daniela Leite, ela agradece a oração pelo Daniel, teve uma paralisia facial, se os irmãos lembram, e graças a Deus ele está bem melhor, A recuperação foi excelente, e ela agradece as orações, e ela ainda agradece a bênção, porque ele descobriu que a nora está grávida, então ela vai ser vovó. Então ela está feliz aqui e agradece aí pelas bênçãos e pelo cuidado, tá bom? E a sua mãe, Sandra, como é que está? Graças a Deus, graças a Deus. Bem, irmão, vamos orar então, vamos apresentar essas vidas aqui ao Senhor, para que o Senhor continue cuidando de cada um desses. Feche seus olhos. Pai, eu quero apresentar a Ti, Senhor, esses nomes que temos clamado aqui por eles. A vida da Sirlene, a tia do Sandro, irmão Luiz e a sua família, Senhor, que passam por essa perda, esse momento tão difícil, mas que o Teu Espírito console ali a vida de cada um. Coloca a vida do seu Sérgio, pai da nossa irmã Márcia, a vida da irmã Fernanda, a vida da Fátima, que é colega lá, amiga da Miriam, a vida, Senhor, do Rafael, esse adolescente de 15 anos, enfrenta esse câncer, ó Pai, nossa oração que Tu realizes um milagre, e o agradecimento da Daniela pela recuperação do seu filho, e pela notícia, Senhor, de que ela vai ser vovó. Senhor, nos alegramos com a Tua filha também. Colocamos diante de Ti cada família da Tua casa, as dificuldades que cada um passa. Tu venhas de encontro, Senhor, e Tu possas, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, realizar aquilo que só Tu podes realizar, trazendo a Tua resposta, abrindo portas, fechando portas, ó Pai, realizando o milagre para a glória do Teu nome.
É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar aqui com você um texto que é bem conhecido, né? Às vezes a gente que ministra, Deus leva a gente a um texto e a gente fica assim, poxa, mas esse texto é conhecido, né? Mas é o Senhor que sabe de todas as coisas e Ele tem propósitos naquilo que Ele deseja ministrar aqui. Então, quero compartilhar com você Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Se você não conhecer esses dois versos, certamente parte do verso 13, o verso 13 você conhece bem, expressão, a gente normalmente sempre fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos ler Filipenses 4, do 12 e 13. Diz assim, sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O verso 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Podemos repetir o verso 13, irmãos? Todo mundo? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse certamente é um dos textos mais falados e mais citados, né? Se alguém pedir para você falar um texto de cor, você lembra logo de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. É melhor falar isso do que João 11:35, né? Jesus chorou. Então, esse aqui tem uma mensagem. Não que o fato de Jesus ter chorado não tem uma mensagem, mas tem também. Mas a grande questão é que muitas vezes as pessoas usam esse versículo aqui como um mantra, né? Ou como simplesmente uma declaração, aquilo que a gente chama de um pensamento positivo, né? Que tem muita gente que acredita que você declarar e você falar muito aquilo vai acontecer. Mas aquilo que Paulo quer dizer aqui não tem nada a ver com a gente repetir e declarar isso para que alguma coisa dê certo na nossa vida. O sentido é muito mais amplo e é lindo, né, aquilo que Paulo nos ensina aqui. É porque quando Paulo disse que Cristo podia todas as coisas, ele não queria que pensássemos que por ter fé, nós conseguiríamos tudo o que desejássemos, né? Então, a declaração não significa que, pelo fato, se eu disser tudo posso naquele que me fortalece, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, Deus vai me dar. Isso é uma grande mentira. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas, inclusive, repetindo isso, né? Falando que aquilo que você declarar, aquilo que você pedir, e até se você sacrificar, Deus vai fazer por você. Nem sempre aquilo que eu quero, nem sempre aquilo que eu projeto para mim, e aquilo que eu peço a Deus, Deus vai fazer exatamente aquilo que eu quero, né? Porque Deus deixa de ser Deus. Então, aí nós íamos ter a condição de manipular Deus. Então, Deus deixaria de ser Deus. Então, o sentido não é esse. Pelo contrário, ao escrever aqui, Paulo estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Paulo estava preso sob privações. Mas Deus o fortalecia para superar as adversidades. E é isso que Ele quer nos ensinar aqui. É isso que o texto nos ensina aqui. Se eu depositar a minha fé em Cristo, como Paulo diz, também poderemos afirmar, tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos no início de um ano, né? E a gente estava ali fora conversando, eu e a Sandra, e a gente
e ela estava falando uma coisa que pelo menos comigo acontece, ela disse que com ela acontece, é que o início de um ano deixa a gente sempre reflexivo, né? A gente faz sempre uma reflexão, e não só da nossa vida, mas daquilo que tem acontecido no nosso tempo. Eu confesso aos irmãos que eu tenho pensado e meditado muito, né, sobre a igreja, não só sobre a Igreja Batista do Rio Grande, mas sobre aquilo que a igreja está vivendo hoje nos nossos dias. Eu tenho feito uma reflexão, isso gera uma preocupação, porque o caminhar da igreja não tem sido bom, né? Da igreja geral. Tantas coisas têm acontecido que nos entristece. Mas uma coisa, eu tenho uma plena certeza, assim, nós não temos o controle daquilo que vai acontecer. Nós começamos um ano que criamos expectativas, planejamos, sonhamos, estabelecemos metas, planos, e a gente tem a consciência de que, sobretudo, nós queremos viver aquilo que seja a vontade de Deus, e a gente pergunta para Ele, e a gente fala com Ele, Senhor, que seja feita a Tua vontade, né? Porque quando a gente coloca alguma coisa diante de Deus, a gente precisa colocar isso de uma forma clara, para que Ele faça a vontade dEle. Porque nós não temos o pleno conhecimento daquilo que é a vontade de Deus completa para a minha vida ou a sua vida. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que esse texto, ele é propício para nós, sabe? Nesse sentido de que a gente olha para o novo ano que começa, eu preciso olhar para aquilo que o texto diz, que tudo posso naquele que me fortalece. Porque nesse ano nós vamos passar por momentos, sem dúvida, de tristeza, e vamos passar por momentos de alegria. Isso pode ter proporções pequenas ou pode ter proporções grandes. Vamos passar por dificuldades ou vamos passar por momentos de grande vitória. Ou vamos ter falta de alguma coisa ou vamos ter abundância de outras coisas. Até porque isso faz parte da vida de todo mundo. Não é diferente na minha vida e não é diferente na sua vida. Por isso a gente precisa tomar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, isso para a nossa vida. Porque isso vai nos fazer com que as lutas não cheguem na nossa vida? Não, elas vão chegar. Mas eu vou passar de uma forma diferente, se eu entender a declaração de Paulo, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu quero pensar aqui sobre 3 coisas, baseado nesses 2 versículos aqui. Quando eu tomo posse dessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, a primeira coisa, posso enfrentar a tristeza sem me desesperar. Vou repetir, posso enfrentar a tristeza sem me desesperar. Paulo disse que as suas experiências de vida incluíam humilhação, fome e escassez. Às vezes as pessoas olham para a vida de Paulo assim, Paulo, grande apóstolo, né, que escreveu 13 epístolas, um conhecimento muito grande, né, um homem não só no conhecimento da teologia, mas falava pelo menos 4 idiomas. Então, parece que o ministério de Paulo foi um negócio fácil, né? Mas será que foi? Bota aí para mim em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ler aí. Que você pode dizer, para Paulo foi fácil dizer isso, tudo posso naquele que me fortalece, né? Ficar contente em todas as situações. Ele não deve ter passado muita coisa, não. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 22. Bota aí. 2 Coríntios 11, a partir do verso 22. O texto diz assim, olha, vamos lá. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Paulo dizendo, eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Aí ele começa aqui, ó. Preste atenção. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes e exposto à morte repentina vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas, mas uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando, de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Né? Eu aqui me identifiquei com Paulo, né? Nessa última frase. Nas reflexões que eu tenho sobre as igrejas, ele, apesar disso tudo, de todas as lutas que a gente enfrenta, a gente ainda tem o peso da responsabilidade, né, que temos sobre a igreja. Aí, uma questão pastoral, mas Paulo passou por um monte de coisa. Então, quando ele diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece, ele fala com uma propriedade de quem passou por momentos de muitas dificuldades, de muitas lutas, enfrentou muitos problemas. O ministério não foi um negócio de Paulo que só teve momentos bons, que ele teve certamente momentos bons, de alegria. E ele mesmo diz aqui que passou por momentos que ele tinha muita coisa, mas teve momentos que ele passou muita necessidade. E uma coisa que a gente precisa entender é que tudo isso aqui que eu disse, isso não é resultado de pecado. Não é porque Paulo estava em pecado. Não é porque faltava fé. Você acha que faltava fé ao apóstolo Paulo? Não. Mas isso tinha uma relação com a sua consagração a Deus. Por ocasião da sua própria conversão, bota aí Atos capítulo 9, verso 16. É interessante aquilo quando Deus chama Paulo, capítulo 9, 16, olha o que ele diz aí. Mostrarei a ele, Paulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. É porque a gente, às vezes, acha que o Evangelho, né, a vida cristã, é um mar de rosas, mas não é. Hernán Dias Lopes diz que a vida cristã não é uma colônia de férias, mas é um campo de batalha. Então, isso faz parte da nossa vida e da nossa trajetória. Mas, apesar disso tudo, Jesus havia se mostrado fiel, sustentando Paulo nas horas de provação para que ele enfrentasse a tristeza sem cair no desespero. Crer em Cristo não significa viver sem as lutas. Não. Mas é manter a fé e entender que Ele está no controle nos momentos de dificuldades. Eu li um autor que ele dizia uma coisa interessante, eu escrevi aqui, diz assim, isso é uma coisa muito importante, pois perder o controle durante as emergências é algo bastante sério. Aí ele fez uma comparação. Quando um navio enfrenta tempestade, os tripulantes com maior chance de sobrevivência são os que não entram em pânico. De igual forma, temos maiores probabilidades de sucesso quando encaramos as crises sem ficarmos desesperados. Então, quando nós entendemos que o Senhor está no controle da nossa vida e que Ele me sustenta nos momentos difíceis, isso nos ajuda a passar por essas situações. Porque quando se você fica desesperado, você começa a reclamar, murmurar, você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, tem dificuldade de entender a vontade de Deus. E Deus muitas vezes está ministrando e falando a você no momento de dificuldade, mas você está enlouquecido com aquilo que está acontecendo, você não vai discernir a voz de Deus. Por isso ele diz,
tudo posso naquele que me fortalece. Esse mesmo autor, ele diz uma coisa que eu achei interessante, assim: as tempestades, elas são muito diferentes entre si. Algumas são mais longas do que outras. Algumas acontecem de dia e outras de noite. Há temporais mais fortes, mais fracos, com ou sem relâmpagos, de chuva, de granizo. Mas existe uma coisa que todas as tempestades têm em comum. Sabe o que é? Elas passam, elas terminam. Mais cedo ou mais tarde as nuvens se dissipam e o sol volta a brilhar. Por isso é importante a gente lembrar isso. Não importa o tamanho da tempestade que você esteja passando na sua vida. Ou seja, não importa o tamanho do problema. Não importa qual seja a circunstância que você passe. Ela vai acabar uma hora. Eu sempre digo aqui que o deserto é um lugar de passagem, né? Porque a gente sabe que deserto, o princípio espiritual de deserto é como uma tempestade. São as dificuldades, são as tristezas, são as lutas. E nós não fomos chamados para morar no deserto. Nós fomos chamados, né, para tomar posse de uma terra que Deus nos deu, que mana leite e mel, é benção. Só que para chegar lá a gente passa pelo deserto. Mas o deserto não é o lugar da nossa morada. Então nós precisamos entender, né, que nós, quando passamos pelas lutas, nós precisamos e devemos conservar a nossa fé em Cristo Jesus. É o que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente entende isso, nós vamos passar pela tristeza, pelas lutas, pelos problemas. E os problemas, eles se vão. Bem outros, né? Esse faz parte da nossa vida até aquele dia que a gente vai para um lugar que não tem nenhum problema. Mas enquanto nós estamos aqui, isso é uma realidade na nossa vida. Amém, irmão? Segunda coisa, quando eu declaro tudo posso naquele que me fortalece, posso desfrutar a alegria sem me descuidar. Posso desfrutar a alegria sem me descuidar. Porque a vida não é só de dificuldades, né? A gente não está aqui só passando problema, enfrentando luta. Não. O apóstolo Paulo mesmo diz aqui no verso de número 12. Vamos lá, peraí. Filipenses capítulo 4, verso 12, diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Então ele fala aqui das lutas, mas ele diz que houve ocasiões na sua vida que ele teve em abundância. Ele teve momentos de alegria. Porque existem momentos na nossa vida que são momentos de vitória, né? Momento em que celebramos a vitória, em que a bênção chega. Esses momentos na nossa vida que tudo está bem. Eu costumo pensar, é como aquela... A Bíblia nos apresenta várias passagens onde Jesus entra no barco e atravessa o mar da Galileia com os seus discípulos, né? Na maioria das vezes, o mar estava tranquilo. De volta ou outra, vinha uma tempestade. Mas, na nossa vida é assim. Existem momentos que está tudo bem. Existem momentos que há momentos de celebração. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso. O apóstolo Paulo tinha consciência de que as alegrias poderiam também pôr à prova a sua fidelidade a Deus. Isso é uma realidade, irmãos. Havia muitos momentos em que ele se sentia extremamente feliz. Nessas horas, o seu desejo, aquilo que estava no seu coração, era permanecer dependente do Senhor. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Um dos nossos maiores desafios é poder desfrutar as coisas agradáveis sem nos deixar dominar por elas.
Deus nos concedeu bens, relacionamentos, experiências maravilhosas. Mas nós não podemos nos deixar dominar por essas situações. E a Bíblia é repleta de histórias que vão nos ensinar isso. Eu estava escrevendo aqui, eu lembrei do rei Uzias, né? Depois, se você quiser ler em casa, lá 2 Crônicas 26, conta a história do rei Uzias. Ele reinou durante 52 anos, né, o povo de Judá. E ele foi um excelente rei, pelo menos no início. E ele tinha uma capacidade, uma inteligência tremenda. Ele criou armas, invenções tecnológicas, máquinas de guerra. Então, o povo prosperou e muito, né? Ele se tornou um rei reconhecido e grandioso. Mas, sabe, ele não soube lidar com as vitórias. Porque a Bíblia mesmo nos diz que o orgulho tomou o coração dele. Lá em 2 Crônicas 26, conta que ele pegou o incenso e entrou dentro do templo, né, a acender o incenso e apresentar lá no altar. E quando ele vai em direção do altar, o sacerdote vai atrás dele, diz: rei, você não pode fazer isso. Até porque isso é uma responsabilidade dos sacerdotes. E ele diz que ele era o rei e ele ia fazer isso e acabou. E a Bíblia diz que no mesmo instante uma lepra tomou a vida de Uzias, né? Então, pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua altivez, por ele não saber lidar com as vitórias, com as alegrias, com a abundância, o que aconteceu? Ele foi tomado por uma lepra. Ele não ficou mais curado da sua lepra. O seu filho tomou o seu lugar, porque ele não podia ficar mais no meio do povo, e morreu leproso. A Bíblia conta a história de Salomão, né? Foi ontem, eu acabei de ler Eclesiastes, a minha leitura devocional, e Salomão, sabe, em Eclesiastes ele relata tudo que ele podia fazer, experimentar na vida, ele fez. Mas no final ele vai dizer que tudo era vaidade. Estava correndo atrás do vento. Apesar de ele ser um homem sábio, mas ele não soube lidar com aquilo que ele tinha de abundância. Se tornou um reinado poderoso, rico. Foi o homem mais sábio do mundo. E ele não soube lidar com isso. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, isso que nós precisamos entender. Quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, não é apenas no momento da tristeza, mas nos nossos momentos de vitória, nas nossas celebrações, naquilo que Deus nos dá, nós precisamos reconhecer que isso vem dele. A palavra é a mesma para a tristeza, é a mesma para os momentos de celebração. Então, porque aquilo que nós recebemos, né, aquilo que nós alcançamos e conquistamos, é pelo trono da graça de Deus. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá. Nós não podemos nos esquecer disso. É pela graça de Jesus que podemos usufruir de forma plena e saudável as alegrias da vida. Mas para isso eu preciso entender aquilo que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: ele aprendeu o segredo de viver contente. E qual é o segredo de viver contente? É a fé dele em Jesus. Porque ele sabia que, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, Jesus estaria ali. Isso não ia faltar à vida dele. De repente não tinha o que comer, mas ele tinha Jesus. De repente ele tinha muita coisa, mas ele tinha Jesus. Então, a diferença, quem tornava a vida dele contente, era a presença do Senhor, é a fé que ele tinha em Cristo Jesus, e a sua vida fundamentada e firmada nele. E nós precisamos experimentar isso. Porque o ser humano tem essa tendência, né? Quando tudo vai bem, aí
A gente esquece de Deus, esquece da igreja, esquece, né? Esquece dos votos que fizemos a Deus, esquece das orações que fizemos, né? A gente pede tanto e às vezes quando a gente recebe, a gente se torna ingrato. Terceira e última coisa que o texto vai nos ensinar aqui, ó. Posso encarar os desafios sem me intimidar. Isso é uma outra coisa. Posso encarar os desafios sem me intimidar. Então, quando a gente começa um novo ano é cheio de desafios. Você tem planos, você tem projetos. Deus colocou, né, no seu coração, na sua vida, coisas para você realizar, propósitos que Ele quer fazer através de você. São desafios, porque nós não temos o controle daquilo que vai acontecer amanhã, daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Nós não temos o domínio de nada. Mas como é que eu posso caminhar, né, nessa perspectiva de não ter medo de enfrentar os desafios? Nós precisamos caminhar numa perspectiva de fé. Paulo, ele foi desafiado em muitas coisas, né? Eu escrevi aqui, ó. Além de tristezas e alegrias, o dia a dia de Paulo era cheio de desafios. Ele se via continuamente diante de situações delicadas, de oportunidades únicas, de realizações incríveis. Grandes deveres pesavam sobre os seus ombros, e conquistas notáveis sempre eram possíveis. Tudo isso poderia parecer demais para um homem comum, e Paulo não é diferente de mim e de você, ele era um homem comum. O que tranquilizava o coração do apóstolo era a certeza de que, em Cristo, ele seria capacitado para fazer frente a qualquer situação. Independente se nós vamos passar por momentos difíceis ou fáceis, mas nós não podemos parar, precisamos continuar. Ele não precisava se intimidar diante das responsabilidades, pois o Senhor o fortalecia a fim de que fosse bem-sucedido. E quando eu ouço aqui que a gente não pode se intimidar diante das responsabilidades, eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, meu chefe ele dizia uma coisa para mim que nunca mais eu esqueci isso. Ele dizia assim: Renato, só cresce. Ele estava falando profissionalmente, né? Mas ele se aplica à vida, se aplica a um princípio espiritual também. Ele dizia: só cresce quem assume responsabilidades. É verdade. Porque se a gente ficar acomodado, se você não quiser, né, ficar ali naquela posição, estou aqui, porque tem paz, mas tem gente que às vezes tem medo de se envolver na igreja porque tem medo do diabo. Mas aquele que tem medo do diabo e não se envolve na igreja, precisa ter mais medo dele ainda. Isso é incoerente, irmãos. Primeiro que a gente precisa ter medo do diabo. Até porque nós não podemos subestimá-lo, é diferente. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda. A mão do Senhor é que nos protege, que nos livra do mal. A Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, nós não podemos subestimá-lo. Mas se a gente for ficar com medo dele, se a gente ficar com medo dos desafios, das responsabilidades, né, que vêm sobre as nossas vidas, a gente não cresce, a gente não desenvolve, a gente não avança nos projetos. Ah, pastor, mas às vezes a gente fica com medo. O medo é natural, né? Nós não somos super crentes, e porque não existe super crente. O medo faz parte da nossa vida. Paulo, você acha que ele não tinha receios? Tinha, como eu tenho, você naturalmente tem. Por isso, Paulo encarava com entusiasmo cada desafio, cada nova oportunidade. Isso não pode ser diferente na nossa vida também. Quando eu penso nesse desafio, eu fiquei pensando num texto que a gente conhece, que é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Quando Jesus alimentou aquela multidão.
Jesus está num lugar pregando e daqui a pouco surge uma situação, porque o povo está lá e os discípulos, a gente, né, com Jesus, tem que alimentar esse povo aí. Não dá para mandar eles embora, porque é longe, é de noite, não tem como. Jesus, mas a gente tem que alimentar. Conhecemos a história lá na primeira multiplicação, e Jesus perguntou, o que nós temos? Então alguém tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, e isso foi dado a Jesus, ele ora, e Jesus entrega isso para os discípulos distribuírem, né? Manda lá cada um sentar numa roda de 50, fez um grupo, e cada discípulo é responsável para entregar em uma multidão. Conhecemos a história, todos se alimentaram, comeram com fartura e ainda sobraram 12 cestos. Conhecemos o texto como o milagre da multiplicação. O grande desafio. Os discípulos ficaram perguntando, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Então, como que a gente não tem dinheiro? Porque Judas certamente pensou assim, o dinheiro que eu tinha guardado vai todo embora. Economizei tanto, né? E tudo que eu economizei aqui a gente vai comprar comida para esse povo todo, não vai dar. Nós vamos ficar devendo ainda na venda do seu José lá. A gente ainda vai ficar devendo. Cada um criou não tem como, é longe, é impossível. Mas quando eles certamente entenderam, e quando nós colocamos aquilo que temos, mesmo que pequeno, nas mãos de Jesus, Jesus tem o poder de transformar. Jesus tem o poder, sabe, de resolver. Aí a gente aprende que a verdade é que Deus não chama os capacitados, aqueles que vão resolver por si só, mas sim Ele capacita os chamados. Portanto, quando nós estamos diante das dificuldades, quando nós estamos diante do problema, nós precisamos pensar naquilo que dos desafios, naquilo que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, certamente você vai colidir com desafios durante esse ano. As suas metas, aquilo que você quer fazer para Deus, o propósito que você colocou diante dele, ser usado por ele. Questões vão chegar, mas você precisa olhar para aquilo que Paulo disse. Isso não pode sair do seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor vai me ajudar, Ele vai me sustentar, Ele vai me orientar, Ele vai providenciar aquilo que eu preciso, né? Ele vai gerar um meio, porque é Ele, é por Ele e é para Ele, irmãos. É para Ele, com certeza. Por isso que Paulo disse, em Cristo que Ele podia todas as coisas. Para a gente concluir aqui, o que a gente entende que tudo posso naquele que me fortalece é estar em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? Aí eu vi uma outra coisa que eu achei interessante aqui, uma frase, um outro comentário que dizia assim, se alguém deseja tingir uma roupa, precisa imergi-la numa solução de água e tinta, precisa deixar a roupa ali por um tempo suficiente para que a cor, ela penetre ali nas fibras daquele tecido. Então, se você... Hoje ninguém tinge mais roupa, não sei, né? Mas ainda tem. Você quer tingir uma roupa, se você mergulhar ela e tirar, não vai fazer a diferença. Aquela roupa só vai mudar de cor se você colocar ela dentro e deixar lá. Aí, depois de um tempo, você vai tirar aquela cor, ela penetrou nas fibras daquele tecido, vai mudar a cor daquele tecido. E o autor ele fez a seguinte aplicação. De igual modo, devemos submergir a nós mesmos nas profundezas do amor de Deus, até vê-lo entranhado em cada fibra do nosso ser. Isso é profundo, esse negócio aqui, né? Se você quer estar com Cristo e em Cristo, você precisa se permitir ser tomado, pelo Espírito Santo de Deus. Presença de Deus na sua vida. Relacionamento
pleno com Ele. Mas como é que isso acontece, pastor? Eu preciso me banhar em algum lugar? Não. Pelo estudo da palavra, pela busca da vontade, pela exaltação do seu nome, nós estaremos cada vez mais em Cristo e Cristo em nós. Estando em Cristo, você pode todas as coisas, permanecendo nele, você é mais do que vencedor, é que o apóstolo fala. Portanto, volte-se de coração inteiro para Jesus, volte seu coração para Ele. Não há outra posição melhor que possamos estar que não seja em Cristo Jesus. Porque nele eu posso todas as coisas. Nele eu passo pelas tristezas, pelos problemas, pelos desertos, pelas tempestades. Nele eu continuo de pé, na vitória, na abundância, quando está tudo bem. Nele, nós vencemos os desafios que estarão diante de nós, naquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas nós precisamos estar nele. Por isso que essa palavra precisa estar no nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você está passando por um momento difícil, tome essa palavra aí. Guarde essa palavra, e quando você passar pelo momento difícil, você vai lembrar desse texto aqui, daquilo que Paulo está dizendo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir. Já viu isso? Eu vou desistir. Não tem jeito. E parece que a gente está dizendo que Deus é incapaz, né? É incapaz de nos ajudar, é incapaz de mudar as circunstâncias da nossa vida. E isso é falta de fé. Chama-se incredulidade. Mesmo que a gente não declare isso, né? Porque por si só a gente não é incrédulo, mas às vezes nós podemos ter uma atitude de incredulidade. Então, nós podemos. Em Deus você pode. Em Deus você pode, porque o Senhor é aquele que está sustentando a sua vida. E nele nós aprendemos e podemos viver aquilo que Paulo aprendeu. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Qual é qualquer situação? Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Independente das circunstâncias. Nós podemos estar contentes. Por quê? Paulo diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Por que nós podemos estar sempre alegres no Senhor? Porque a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias da nossa vida. Não está baseado se eu estou com problema ou se eu estou sem problema. Se a conta corrente está positiva ou está negativa. Espero que ela esteja positiva sempre. Mas a nossa alegria não está nisso. Nossa alegria está no Senhor. Por isso eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E você possa tomar essa palavra para você, querido, na sua vida, independente daquilo que você esteja passando. Porque eu sei que em Cristo nós podemos viver contentes e viver aquilo que Ele tem como plano, como projeto para a nossa vida. Amém? Amém, irmão? Você pode dizer comigo, tudo posso naquele que me fortalece? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso não é simplesmente um mantra. Não adianta você sair de casa, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você não vai deixar de ver algumas coisas, vai deixar de ouvir algumas coisas, vai deixar de entender algumas coisas. Então, não adianta. Não é você ficar repetindo isso. Você entender a mensagem, né, que Deus quer passar para a gente. Independente das circunstâncias, é Ele quem nos sustenta. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos abençoa. Ele vai nos ajudar. Momentos de tristeza, nos momentos de vitória. Ele não vai permitir que o nosso coração seja tomado por uma soberba, por um orgulho. A gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E nós não somos nada. Nós somos em Deus. Porque o nosso valor está em Cristo.
A gente precisa aprender isso. E quando a gente começa o eu, porque eu sei, porque eu faço, porque eu conquisto, porque aí é ruim, né? Só por ele. Só por ele. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Bota aí para mim os... Amanhã tem reunião de oração. Está aí nas... Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Amanhã tem reunião de oração, quinta-feira, 8 horas da manhã, para os irmãos, para as irmãs, não é só para as mulheres, não. Passa aí, Cantina da Juventude, próximo domingo, aí, ó, pastel, um refri geladinho, gostei. No dia 7 tem formação continuada e confraternização da equipe do Ministério Infantil. É para a equipe do Ministério, mas a gente já falou aqui, se você tem interesse de entrar no Ministério, fala com a Bia, fala com a Sandra ali, que a Sandra passa para a Bia, e ela dá todas as informações, tá bom? O pessoal que é do Ministério já sabe. Nós vamos ter um curso de Libra aqui, começando dia 20 de fevereiro. Então, interessado tem que falar com a Lília. Começa às 18h30 até às 20 horas. Né? É uma turma, duas. Uma turma. Né? Brevemente, nós vamos ter um curso aqui para as mulheres, tá bom? Já no próximo domingo agora, nós vamos anunciar aí, as mulheres vão ter um curso para as mulheres. Domingo os irmãos vão entender, Helena vai dar uma palavra aí sobre isso, tá bom? Amém, irmãos? Glória a Deus. Grande desafio nós temos. Muitas coisas vão começar aí. Feche os olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. E que você tome essa palavra aí no seu coração. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Teu grande amor por nós. Pela Tua palavra revelada a nós, ó Pai. Pela certeza, Senhor, que nós não estamos sozinhos. Teu Espírito Santo habita em nós. Teu Filho, Ele declarou ali, falando que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, nós podemos declarar isso que o apóstolo Paulo declarou ali aos irmãos que estavam na cidade de Filipe, naquela igreja. Tudo posso naquele que me fortalece. E em Ti, Senhor, nós temos a certeza que vamos passar pelas tempestades, pelos desertos, Senhor, pelas tristezas, pelas lutas. Em Ti nós temos a certeza que vamos viver tempos de vitória, tempos de abundância, tempos de conquista, ó Pai. Isso não vai tomar o nosso coração, ó Pai, mas vamos glorificar o Teu nome. Entendemos que se alcançamos e obtivemos a vitória, foi pela Tua mão. Em Ti nós temos a certeza que os desafios, Senhor, que vamos enfrentar, Senhor, sabemos que não são poucos, mas sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que vai nos ajudar. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és aquele que aplana os nossos caminhos, ó Pai. Que Tu nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ó Pai. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado, Senhor, nos consola. Obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias, Tu és aquele, Senhor, que está conosco e tem sempre o melhor para nós. Leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua proteção, Senhor, aos nossos lares, e que o Teu amor, ó Pai, que a graça e a paz de Cristo Jesus, que a presença poderosa do Teu Santo Espírito esteja sobre a Tua igreja neste local, sobre todo o Teu povo espalhado por este mundo hoje, para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida aqui. Dá um abraço aí quem está perto de você. Uma boa noite. Sebastião, a Lucy não vale, já tu abraçou ela hoje.